Em 2011, nossa equipe esteve em São Roque de Minas, na nascente do Rio São Francisco. O cenário é bem diferente do atual, com a nascente bem abaixo do nível normal. As chuvas aguardadas a partir da segunda quinzena de setembro não chegaram. A expectativa é que em novembro a chuva comece a restabelecer o nível de rios, reservatórios e nascentes na região sudeste do Brasil. E para entender essa realidade, eu converso com Marcos Poliano, do Projeto Manuelzão. Marcos Poliano, o Projeto Manuelzão vem trabalhando desde a década de 90 para resgatar nascentes e rios. Mas se não tem água, não tem rio. Esse cenário, ele tem assustado quem trabalha na preservação desse bem tão precioso? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que pensar, e aí é importante que todo mundo entenda que essa questão da água, ou da chuva, ela é um aspecto da questão da morte dos nossos rios. O que é importante é que a gente tenha áreas de recarga, áreas verdes, córregos, nascente, para ir alimentando os nossos rios o tempo todo, né? E o que nós fizemos foi gradativamente fazer com que esse complexo sistema deixasse de existir na sua integridade. A gente foi desmatando, foi acabando com a nascente, foi poluindo os nossos mananciais. Com isso a gente foi perdendo a vitalidade dos nossos rios e daquilo que alimenta eles, né? Recentemente, Poliano, uma das nascentes do Rio São Francisco secou. Essa é uma realidade que está se estendendo para outras regiões do estado? Com certeza, né? A gente ficou, de certa forma, assustado com uma das nascentes do São Francisco ter secado, que é simbólica, né? Mas ela mesma está na Serra da Canastra, que sofreu um incêndio enorme. Então tudo isso foi provocando o enfraquecimento dela, né? Então ela realmente, hoje, ela praticamente saiu do nível que ela está no nível mais profundo, então você não vê a água brotando do solo ali. E como essa nascente, várias nascentes de todos os afluentes do São Francisco também estão no mesmo estado. Então o que preocupa não ser aquela, o que nos preocupa é que todas as nascentes praticamente estão tendo o mesmo destino. E como é que o Manuelzão tem trabalhado para prevenir essas secas, para conservar esses rios? A gente já vem nesse trabalho, né, há mais de 16 anos, né, exatamente mostrando para todo mundo a importância dos rios para a nossa vida, né, porque a gente foi fazendo meio uma desassociação de rio com cidade, de rio com a nossa água de abastecimento. Então a gente foi meio perdendo essa noção ambiental. Então o projeto, desde da sua formação, começou a trabalhar com essa ideia: saúde, ambiente e cidadania, ou seja, é preciso linkar essas coisas, né? A gente não vai ter saúde, não vai ter qualidade de vida, se não tivermos rios vivos e saudáveis. E nós estamos vendo claramente a que ponto pode chegar. Quer dizer, a morte de um rio, de certa forma, é a morte das pessoas e das comunidades que estão no entorno do rio. A longo prazo, esses períodos grandes de estiagem podem causar algum dano permanente para os rios? Eu acho que o problema da estiagem tem a ver também com a questão de mudança climática. Às vezes a gente fica preocupado com o que está correndo dentro do rio e esquece do entorno. Então, se a gente não cuidar do entorno, nós não vamos cuidar do rio. Então não adianta simplesmente chover pra caramba, né? Vamos dizer que mesmo que chova muito esse ano, ainda assim, com as áreas de recarga comprometidas, com as áreas verdes desprotegidas, com a falta de mata ciliar, essa quantidade de água, ela tende a se esvair muito rapidamente, né? Então, vamos dizer, o rio pode encher hoje e daí a uma semana parecer que já não chove há mais de um mês, né? A distribuição dessa água não é uniforme pelo Brasil, né? Enquanto a Amazônia tem quase 60% da água do Brasil, por outro lado, ela só tem 6% da população brasileira. Do outro lado, o Sudeste tem praticamente quase que 50% da população brasileira e só tem 6% da água disponível no território nacional. E por isso mesmo essas regiões, principalmente a Sudeste, deveria ser deveria dar o maior exemplo
de conservação e de gestão das águas, né? E a gente vê que não é isso que acontece, ao contrário, é uma das regiões que mais degrada, mais polui os cursos d'água e que, portanto, praticamente os torna inviável para utilização para uso humano, ou atividades econômicas ou outros usos.